Olá, seja bem-vindo a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor José Benedito, eu sou coordenador dos cursos de pós-graduação na área de comércio exterior e relações internacionais. E o tema de hoje do nosso programa é eventos e feiras internacionais. E eu trouxe aqui um grande parceiro da Uninter, uma pessoa gabaritadíssima, que é o professor Sérgio Tchaikovsky. Tudo bom, professor? Obrigado pelo convite, José. Obrigado pelo pessoal que está nos assistindo. Uma honra estar aqui, né? Eu que já sou parceiro da Uninter desde 2012. Já faz tempo, já né? faz tempo, né? Então já sou bastante tempo da casa. Obrigado pelo carinho. É uma temática que eu tenho aí a mais alta, né, aderência, né? Eu tenho um livro escrito com a minha irmã, né? Deve ficar uma dica aí para os nossos ouvintes, né? Eventos, gestão de experiência. Então, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, vou falar um pouquinho do seu currículo, mas antes eu vou dar uma segunda dica, então. O professor Sérgio, ele vai lecionar essa disciplina para a gente na pós-graduação e ela vai, num primeiro momento, ocorrer em alguns cursos da área de comércio exterior e de relações internacionais. Então, se você tem interesse nesse assunto e assuntos como esse, dá uma olhada no nosso site e veja lá a nossa grade, e essa aula vai estar incrível. Bom, para quem está aqui novo, que não conhece muito a gente, eu vou falar um pouquinho do professor Sérgio. Ele é graduado em Direito, ele também é graduado em Comunicação Social, ele é especialista em Marketing, especialista em Filosofia e especialista também em Psicanálise e Sociologia Política, em Comunicação e Marketing, mestre em Gestão Urbana e doutor em Administração. Então, além de toda a prática que ele tem, a gente pode ver aí uma pessoa com um currículo bastante sólido e que pode ajudar muito, agregar muito na nossa conversa. Então, professor, aqui para a gente começar, o tema é eventos e feiras internacionais. Eu acho legal porque a gente passou de um processo de pandemia, que toda essa parte de interação social, de eventos, como todo mundo já sabe, ela parou. E agora ela está voltando. Só que, claro que as coisas não são um play e um pause. Ela volta diferente, né? A sociedade, nesses 2 anos, deu um salto muito grande em inúmeras frentes. E isso, agora voltando os eventos, as feiras internacionais, que são super importantes para os negócios, também está tendo algumas alterações, né? Você queria comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto agora para a gente dividir com os nossos telespectadores é que a gente, como o José colocou muito bem, a gente está vivendo um processo de transição agora, né? Sim. Que acho que todos os nossos colegas sabem, né? A gente está conectado, que nós chamamos hoje de quarta revolução industrial, né? Que é um conceito que originalmente veio do Klaus Schwab. E o que é bacana a gente destacar desse nosso material inicial, né? Que qual a revolução, né? A quarta revolução industrial, com a revolução digital, nós tivemos aí vários processos que aconteceram de maneira concomitante. A digitalização, a aceleração, né? Quer dizer, essa interação hoje que se dá cada vez mais fortemente no ambiente, né? A gente domina a arena digital e, como o professor colocou muito bem, por conta da pandemia, isso de alguma maneira se intensificou. Então, a primeira dica assim, importante que eu passo para o nosso telespectador é o seguinte: agora que a gente está retomando o que nós chamamos do chamado novo normal, né? O que é importante que a gente entenda? Quer dizer, hoje um dos desafios de quem trabalha na condição de gestor na área de eventos, na área de feiras e outros processos que caminham de maneira correlata, é a possibilidade que nós temos de gerar experiências. E qual que é o nosso desafio hoje? Como é que a gente faz para linkar os principais diferenciais do ambiente on com o ambiente offline? Né? Haja vista aqui, para você que trabalha já com eventos, para você que tem vontade de trabalhar com essa área, eu praticamente vejo que é uma área que só vai ganhar força. Né? Hoje ela não é simplesmente mais uma ferramenta de comunicação, como nós trabalhávamos no passado. Eu, originalmente, trabalhei com eventos a partir do ano de 99, imagina, acho que muitos dos nossos nem tinham nascido ainda. Eu já trabalhava na área, na época chamava-se marketing promocional. Eu trabalhava já com evento, promoção, recepção, né, cerimonial. Então eu vivi esse processo, né? Interessante também a gente destacar que lá no início, isso há 20 e poucos anos, notadamente que na nossa cidade de Curitiba, era um processo era muito amador. Né? As pessoas chegavam simplesmente o evento, o marketing promocional, uma área de promo, com um braço, muitas vezes, uma estratégia de comunicação, mas com uma coisa simplesmente com um apêndice. E hoje eu vejo que, na verdade, é o cerne. Né? Então, é muito bacana que você que está nos acompanhando agora tente, dentro das possibilidades, através da nossa disciplina ou de outros assuntos mais, liga lá o Klaus Schwab e outros autores, porque o desafio está aí. Quer dizer, como é que eu faço para tentar unir estratégias que se dão no ambiente on com o ambiente offline, de tal maneira que você potencialize essa geração de experiências? Por quê? Hoje o que a gente percebe muito, a dificuldade nossa, isso em decorrência da própria tecnologia, não é mais levar a informação até o nosso receptor, né? Quer dizer, as pessoas hoje, graças ao ambiente digital, têm acesso a essa informação, só que o nosso receptor quer algo a mais, né? Aquilo que a gente chama de momento wow, quer dizer, ele quer um encantamento.
para que isso de fato reverbere não só na sua vida, como possibilite que ele, na condição muitas vezes de receptor, da pessoa que está participando de um evento, de uma feira, de uma exposição, ele se encarregue de levar essa mensagem para outras pessoas, né? Então isso que é bacana a gente entender, quando você faz um evento e ele tem essa potencialidade de atingir essas pessoas, você tem que imaginar que esse indivíduo que foi no evento, ele serve como um instrumento seu para impactar outros públicos de relevância que talvez você sozinho, na condição de promotor desse evento, não conseguisse levar essa mensagem até esse indivíduo. Isso é legal, você falando sobre isso, professor, eu fiquei aqui fazendo alguns paralelos. É interessante, né, quando a gente pega o começo, lá no começo dos anos 2000, que a gente vê realmente o evento sendo trabalhado essencialmente como uma ferramenta, um apêndice, uma ferramenta do marketing, e não como algo tão grande que se tornou hoje. E daí numa lógica rasa, se a gente for pegar assim, a gente fala, poxa, mas daí veio a pandemia, todo mundo ficou em casa, teve um boom das tecnologias, todo mundo, né, teve acesso a elas, mas daí a gente também viu, por outro lado, que o quão importante eles são. Esse contato, essa aproximação, né? E que ali não existe uma competição, mas sim uma integração, né? E eu acho isso muito interessante. Eu trabalhei 4 anos com feiras de negócios e realmente tem coisas que a gente só faz, algumas coisas, o ideal é que seja online e outras coisas, o ideal é que seja presencialmente mesmo. Acho até bacana se a gente puder chamar lá a nossa primeira imagem, né? Do que a gente percebe hoje, né? Quer dizer, existe hoje um processo contínuo de evolução e muitos autores, como o Peter Diamond, chamam do nascimento da sociedade 5.0. Então, o que seria a sociedade 5.0 agora para o nosso telespectador? Próxima imagem lá para a gente, por gentileza. Né, o Diamond, ele parte da seguinte premissa, que é um autor que a gente vai depois trabalhar na nossa rota de estudos, nas nossas aulas, porque ele mostra para a gente que o que seria a sociedade 5.0. A sociedade 4.0, que está nesse processo de transição, seria a sociedade que parte da premissa que a tecnologia é solução. Quer dizer, você conseguiria resolver grande parte das demandas da sociedade através da tecnologia. O próprio Klaus Schwab é o que a gente chama de cyber optimist, né? Quer dizer, é um cara que vê esse mundo digital de uma maneira muito, digamos assim, até excessivamente otimista, né? E o Diamond, ele trabalha essa teoria, né, que a sociedade daqui para frente, porque ele denomina de 5.0, caminharia a partir de uma tríade, né, como o nosso telespectador consegue ver. Então, primeiro, né, ponto dessa tríade é a ciência. Quer dizer, de maneira alguma a gente vai trabalhar uma leitura tecnofóbica. Quer dizer, quando a gente fala dessa leitura de você voltar a se aproximar, não é negar a tecnologia. Então isso é muito importante que o nosso telespectador enxergue. A gente não vai trabalhar numa política ludista aqui, muito pelo contrário, né? No segundo ponto, a questão da sustentabilidade. E essa sustentabilidade é muito interessante porque também é um caminho irreversível. A gente vive hoje um momento de inflexão muito importante com relação a isso, quer dizer, desenvolver práticas sustentáveis, né, aí que vão entrar, por exemplo, as ODS, e uma leitura hoje de reciprocidade. E a grande contribuição do Diamond, essa que o nosso telespectador é possível acompanhar, é esse terceiro elo, esse terceiro vértice, que é o que ele chama de espiritualidade. E essa espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? Que a gente muitas vezes tem uma leitura um tanto quanto rasa, pensa que as pessoas vão se espiritualizar ao ponto religioso. Não, é você desenvolver a empatia, desenvolver o contato, né? Desenvolver essa troca que nós tínhamos no passado, que acabou, de certa maneira, se fragilizando por conta da pandemia, e hoje você percebe um processo de retomada. E que é muito interessante porque eu, particularmente, também tenho uma formação, né, na área de psicanálise, de sociologia. O que a gente nota, né? Que às vezes são pequenos detalhes que o nosso telespectador pode muitas vezes tomar, né, dentro de um evento, de uma feira, que tem um resultado muito interessante, né? Tem um autor chamado Michael Solomon, ele é um dos grandes especialistas que nós temos hoje no mundo na área do comportamento do consumidor. Ele fala que um detalhe que para nós muitas vezes passa desapercebido, que é você dar a mão para alguém, muitas vezes num evento, numa feira, isso logicamente mais dentro da nossa cultura ocidental, porque isso mais faz no nosso dia a dia, muitas vezes tem a potencialidade até de 25% até 33% de aumentar a chance de um negócio ser fechado, né? Então a gente percebe que um detalhezinho muitas vezes pequeno, né, muitas vezes, né, que passa percebido, que não dá para acontecer no ambiente virtual, se nós conseguimos concretizar, porque tem outros que são mais consolidados, chamar a pessoa pelo nome, trabalhar toda a ambientação do evento, né, aquilo que a gente chama de Retail Experience Design, outra dica muito importante para o nosso telespectador, que é uma área hoje multidisciplinar, hoje o arquiteto, design, profissional de relações internacionais, né, profissional de comunicação, tenta de alguma maneira entender o ambiente, um ambiente gerador de experiência, aí entra tudo. Hoje tem empresas, para vocês terem uma ideia, especializadas em fazer podcast para espaços como, por exemplo, lojas,
né, espaços, muitas vezes, de eventos, porque a gente descobriu que o fato de você, em um determinado ambiente, ter uma música, faz com que a pessoa se sinta mais ou menos confortável, ela pode ficar mais ou menos tempo, e muitas vezes, quanto mais tempo ela fica, e quanto mais confortável ela fica, a chance de um negócio vir a ser concretizado se potencializa. Então é interessante que o nosso aluno, além da questão técnica, muitas vezes que o aluno muitas vezes acaba já tendo, né, uma preocupação, esses elementos dessas ciências que são como se fossem ciências satélites, psicologia, antropologia, né, o próprio comportamento do consumidor, hoje a neurociência tem uma área que está crescendo bastante dentro do nosso campo de estudos, quer dizer, o nosso aluno se aprofunde aí, porque aí que está o nosso grande diferencial se a gente for pensar assim. E a Sociedade 5.0, só para fechar esse meu ponto de raciocínio, o Diamond também tem uma leitura que eu particularmente gosto. A tecnologia, ela é ferramenta, mas ela não é a solução. Quer dizer, é uma facilitadora de enlaces, ela vai facilitar em muito, cada um de nós tem um celular, tem aí um notebook, né, que pode fazer uma reunião através do Teams e outras plataformas mais, mas esse contato nosso, essa empatia, essa questão da resiliência, né, que vão entrar as soft skills, é essencial para que a gente consiga lograr isso nos nossos intentos. Isso é verdade, né? A gente fala sobre experiência, quando a gente fala de evento, ou, enfim, de qualquer âmbito aí, a gente vai falar sobre experiência. Às vezes não é aquela coisa tão objetiva, vou enviar um catálogo, vou enviar um e-mail com as informações, não, às vezes você precisa estar lá naquela experiência. Isso realmente é bem interessante. Sobre a experiência, sobre esse assunto, você tem algum outro... Eu acho que um ponto bacana, até se me permitir, vamos colocar a nossa próxima imagem, para a gente ver o quanto que a gente evoluiu tecnologicamente nos últimos tempos aí. É o tipo da cena que quem, como eu brinco, é jovem há mais tempo. É uma brincadeira até para os que eu falo sempre assim, professor igual uísque. Professor não fica velho, professor fica nobre. Então quem é mais nobre, fatalmente vai gostar dessa cena. Então você pega aí, veja que interessante. Isso aqui é a capa do encarte de informática da Folha de São Paulo de 1995. Então, para o nosso amigo que está em casa agora nos acompanhando, né, nosso aluno. Então, veja que bacana, você pega lá, né, incrível, Nokia lança, né, celular que manda mensagem para outro celular. Isso, 95. E o mais bacana, talvez nem todo mundo consiga ver, mas tem ali a parte do rodapé que ele fala assim, parece bruxaria. É verdade, está ali. Porque aproximadamente 25 anos atrás era tão disruptivo você mandar uma mensagem para alguém usando SMS, que as pessoas literalmente ficavam completamente bobas, né? Hoje, algo que para nós aí é completamente costumeiro, quer dizer, você mandar um WhatsApp para alguém, e veja, são 25 anos, né? Veja o quanto que nós tecnologicamente evoluímos, só que determinados primados dentro da gestão de evento permaneceram praticamente estáveis, né? Eu que também, né, tenho um campo de estudos voltado à questão de varejo, né? Inclusive tem alguns materiais da Uninter, algumas aulas, né, focados realmente nisso, eu falo assim, determinados elementos ligados ao varejo, a gente tem que muitas vezes estudar aquilo que as pessoas faziam no passado. Sim. Né? Por exemplo, lá os pega da Idade Média, a questão da cultura do handmade, da personalização, então eles não tinham tecnologia. Como é que esses caras faziam a feira? Como é que esses caras faziam um evento? Como é que eles fechavam o negócio? Quer dizer, a parte estrutural do processo, ela mudou muito pouco. A tecnologia é uma facilitadora, como a gente estava colocando muito bem, mas a gente muitas vezes tem que aprender com as pessoas do passado, com os antigos mascartes, que iam batendo de casa em casa. Então, isso que eu parto sempre aprendi isso com os meus alunos. Quer dizer, se dava certo no passado e hoje a gente tem a tecnologia ela tem que ser vista como um elemento a mais. Né? Mas, digamos assim, o coração, o core da formação do indivíduo que trabalha o evento é entender as pessoas, né? De tal maneira que, então, até me permitam lá passar a nossa próxima imagem, né? Tem uma frase que eu particularmente gosto do Simon Sinek, que eu também queria dividir com nossos telespectadores, que eu acho que essa frase resume muito bem a função de quem trabalha hoje na área de feiras, de eventos. Então veja que bacana isso, 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Né? Muitas vezes o nosso aluno, o nosso, né, indivíduo que está em contato com a gente, porque eu também trabalho na condição de consultor, de mentor aí, né? Também aqui, por exemplo, em Curitiba a gente tem o Vale do Pinhão, também estou lá no projeto Bom Negócio, como a Uninter também está, né? Então é bacana a gente perceber que essa pessoa acha assim, não, professor, a solução para a minha empresa é fazer um aplicativo, a solução para a minha empresa é fazer um site. Eu não estou conseguindo crescer muitas vezes porque eu não estou no Instagram, não estou no LinkedIn. Eu falo assim, olha, tome muito cuidado com isso, porque quando você vai muito afoito, né, para o ambiente digital, muitas vezes você, ao invés de resolver um problema, você criou um problema a mais. De tal maneira que, em especial para você que está nos ouvindo agora, quer ir para o ambiente digital, então, primeira coisa, cuide do teu back-office. Veja se a tua empresa está bem alinhada, veja como é que está o clima organizacional, veja se você tem capacidade de entrega para, de certa maneira, satisfazer
aquele teu público-alvo. Isso também, de certa maneira, acaba, né, vinculado ao ambiente de eventos, porque às vezes o nosso, né, vamos pensar assim, parceiro, né, aluno, a pessoa que vai muitas vezes entrar em contato com a gente na condição lá de quer prestar uma consultoria, ele não faz isso por maldade. A pessoa é afoita, né? Quer dizer, a pessoa quer fazer o negócio dela crescer, muitas vezes ela vai para o ambiente digital, e essa é uma dica muito importante para quem está nos acompanhando. A partir do que você entra no ambiente digital, né, aquilo que o Michael Hicks chama de, né, arena global de competição, quer dizer, onde todos competem, todos contra todos, você já não tem muitas vezes uma noção muito clara de quem de fato vem entrar em contato com você e vem demandar o seu serviço. Né? Às vezes uma empresa, muitas vezes, ela entra no ambiente digital, ela não fez um estudo, muitas vezes, da sua capacidade de carga, quer dizer, ela não tem, muitas vezes, um corpo de funcionários capaz de dar conta dessa demanda, e depois que você entrou no ambiente digital, seja através, por exemplo, de um site, ou mesmo hoje pelo próprio, né, LinkedIn, pelo próprio Instagram, são plataformas de conexão, não tem como você barrar esse processo. Então, às vezes, nessa ânsia que você tem de crescer, você não fez um estudo prévio, você tem, de fato, um aumento em termos de demanda, porque é normal, quer dizer, você ganha uma visibilidade, só que ao invés disso te ajudar, acaba te prejudicando, porque você faz uma série de contatos, né? Para quem trabalha com gestão de serviço, tem uma teoria que os norte-americanos chamam de teoria do only one shot, quer dizer, você só tem uma chance de acertar. Então, a partir do que você não está suficientemente preparado e se lança no ambiente digital, você literalmente, em alguns casos, queimou alguns cartuchos. Né? Porque empresa, agora, como estava colocando muito bem, fora do Brasil, muitas vezes entra em contato com você, você não consegue prestar um bom atendimento e isso gera um problema para você. Então, é preferível, em determinados casos, você caminhar de maneira mais paulatina, quer dizer, fazer um estudo mais aprofundado da questão macroambiental, entender as peculiaridades dos diversos países, isso para nós é muito importante, né? Porque a gente pensa, praticamente, que os países ocidentais são muito parecidos com isso, na prática não é bem assim. Esses detalhes muito pequenininhos de trato e de tudo mais que fazem total diferença. Depois, se você tem todo um estudo de back-office, um estudo de mercado, daí sim você pode dar um segundo passo, que seria de fato fazer lá um evento, fazer uma feira, fazer uma exposição, para daí sim potencializar as suas chances de êxito. Isso realmente a gente vê acontecendo muito na prática, né? Essa ânsia de se lançar, seja numa feira, seja criar um aplicativo, se jogar nas mídias digitais. E isso está cada vez mais comum, né? As pessoas elas não estão tão preparadas, elas não estão tão avisadas sobre os desdobramentos negativos que isso pode trazer. Exatamente. Né? Quer dizer, o que você percebe hoje é que muitas pessoas elas têm o conhecimento técnico. Quer dizer, elas sabem fazer um site, ela tem a teoria, muitas vezes, para fazer lá um grid bacana no Instagram, mas o que falta hoje no mercado, e isso também fica uma dica importante para o nosso telespectador, são pessoas que conhecem de pessoas. Né, que façam um estudo, muitas vezes, né, aí vai entrar em antropologia, vai entrar em sociologia, ou que de fato tenham um conhecimento, mas que na medida do possível esse conhecimento, uma vez sendo infundido num outro país, numa outra organização, tem que existir algo que eu defendo muito, que é a ideia da tropicalização ou localização. Quer dizer, quando você trabalha uma estratégia de benchmarking, você traz uma técnica, um processo que deu certo numa empresa ou num outro país para a tua realidade local, não traga isso em natura. Isso é um perigo muito grande. Ah, mas o país tem uma similitude cultural. Mas será que a tua organização tem uma similitude cultural com a organização que está instalada num outro país? Então, esse é um outro ponto muito importante. Então, independente de você estar mais ou menos conectado no ambiente digital, dica essencial, estude pessoas. Eu acho que o elemento diferenciador hoje, tanto na nossa área que seria eventos, né, exposições e assim por diante, quanto de maneira, vamos pensar assim, organizacionalmente, está aí. Pensando tanto na figura do cara que é o outsider, né, que seria lá o nosso cliente, o nosso consumidor, o nosso parceiro, o nosso fornecedor, ou o insider, o colaborador também. Porque se você não tem também um colaborador, mesmo num evento, treinado, motivado, engajado, muitas vezes aquilo que seria o teu cartão de visitas, que ia potencializar aí sim, né, a concretização de futuros negócios, também fica maculado. E uma vez você causando esse tipo de constrangimento, como eu estava explicando dentro da teoria do one shot, você gerou um problema para você mesmo. Sim. Né? Porque às vezes você poderia, quem sabe, sensibilizar esse potencial cliente no futuro, mas como você estabeleceu com ele uma primeira aproximação tanto quanto dificultosa, né? Quer dizer, isso acabou gerando uma situação de tanta insatisfação. Ele passa a ter um comportamento refratário para a tua empresa. Tem muitas outras concorrentes, né? Para ele não é difícil. Exatamente, exatamente. Dentro da arena global de competição, quer dizer, e hoje essa questão territorial, como você colocou muito bem, ela ainda não existe mais, né? Eu, quando fiz faculdade lá nos anos 90, né, momento old school agora, a gente fazia uma análise concorrencial prioritariamente geográfica. Então, a gente pegava as empresas, muitas vezes, de eventos que atuavam no mesmo espaço geográfico e elas que competiam contra elas, né? De tal maneira que era mais fácil você entender
o mercado. Hoje já não. Hoje você tem parceiros, muitas vezes localizados em mais diversos pontos do globo, e o fato de uma empresa estar geograficamente, fisicamente localizada em um espaço X, não quer dizer que ela concorra obrigatoriamente com as empresas que geograficamente estão próximas de lá. Então, novamente, volta esse ponto, quer dizer, a excelência hoje não é mais simplesmente um diferencial, é uma condição de sobrevivência. Porque quem vai te contratar não vai te comparar com as outras empresas que estão na mesma cidade, vão te comparar com empresas nos grandes centros, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que estão aí, no nosso caso do Brasil, os grandes espaços de consolidação na área de feiras e eventos. Isso aí, vamos fazer um intervalo, deixar o pessoal refletir um pouquinho sobre isso, que foram muitas informações, isso é muito bacana, e a gente volta daqui poucos minutinhos. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio e nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Como você foi no Enem? Na Uninter, a sua nota vale uma bolsa de estudo de até 100% na graduação à distância durante todo o curso. É isso aí, até 100% de desconto em todas as mensalidades da sua graduação. Não fez o Enem? Quem ingressa por vestibular online ou por transferência de outras instituições também ganha desconto. Estude quando e onde quiser, com atividades práticas e acompanhamento personalizado. Inscreva-se na melhor educação à distância do Brasil. Uninter.com. Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isso, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. Pessoal, retomando aqui o nosso segundo bloco para falar sobre eventos de negócios, eu queria trazer aqui uma reflexão, a gente estava até conversando nos bastidores, né, professor Sérgio, sobre o propósito. Então, quando a gente fala de eventos de negócios, seja feiras ou não, a exposição, por exemplo, ela precisa de um propósito. Tem muitas partes envolvidas, né? Tem exhibitors, que são o pessoal, as empresas que vão lá, tem as pessoas que vão ver as empresas, concorrentes, enfim. Então, é um ecossistema e ele precisa de um propósito para que ele funcione, não é mesmo? Exatamente. Até é bacana se puder colocar a nossa próxima imagem lá, fazendo favor.
Novamente, ó, sugestão agora de leitura para vocês que estão nos acompanhando, leiam Simon Sinek. Ele tem uma teoria muito bacana, né? A gente vai depois abordar nas nossas aulas, chamada teoria do círculo dourado, ou círculo de ouro, ou Golden Circle, que ele fala o seguinte: a partir do momento que você tem uma sociedade hoje cada vez mais vinculada à questão da competitividade, quer dizer, a concorrência hoje só tende a aumentar para os próximos anos, então o que a gente sente? Além de nós termos hoje, vamos pensar assim, um destinatário, pode ser um parceiro, pode ser um cliente, né? Cada vez mais demandante. O que essa pessoa de fato espera? Ela espera que aquilo que a gente vai oferecer para ela, nós, na condição de promotores de eventos, de feiras, de exposição, transformemos a vida dela em algo de maneira diferenciada. Ou seja, a gente tem que imaginar que hoje as pessoas elas são superestimuladas. Era diferente de um contexto pré-revolução digital, onde as pessoas simplesmente tinham contato com a televisão aberta. Quer dizer, hoje os espaços hoje de entretenimento são muito ampliados. Quer dizer, a pessoa pode ficar em casa vendo Netflix, vendo Disney Plus, quer dizer, ela consegue se entreter de diferentes maneiras. Então, para você literalmente tirar a pessoa da sua casa e levá-la até um evento, você tem que promover uma experiência memorável. Então, aquilo que o Sinek coloca para a gente, talvez para quem não está nos acompanhando possa aí dar um clique com relação à sua mudança em termos de leitura do mercado, é essa, quer dizer, o que eu vou entregar para essa pessoa, tanto em termos de propósito, quanto em termos de legado. Quer dizer, o propósito é o seguinte, quer dizer, o que isso vai mudar de fato na minha vida, quer dizer, o que eu vou ver de fato de diferente, né? Porque se eu simplesmente for fazer mais do mesmo, né? A gente estava até brincando nos bastidores, quer dizer, ninguém mais vai hoje no evento para ganhar brinde. Não que o brinde não seja importante, até porque o brinde estabelece um vínculo perene, né, um vínculo emocional, fortalece essa questão da conexão para com o indivíduo, né, mas não é esse que vai ser o elemento determinante. Notadamente, se nós trabalhamos com eventos para classes mais sofisticadas. Né, conforme você vai sofisticando a pessoa, e não só uma questão financeira, uma questão intelectual também, é bacana a gente deixar isso muito claro, a pessoa está muito mais vinculada a essa questão da experiência. Que é a mesma questão que muitas vezes eu trabalho com os meus alunos, enfim, graduação, pós e outros cursos mais com relação às livrarias. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e vem ao encontro que a gente estava comentando do legado e do propósito, e a gente tem que pensar isso de maneira muito criteriosa, o seguinte, livraria não é mais um espaço que vende livros. Sim. Porque se você enxerga a livraria como um espaço que você vende simplesmente livros, e pior ainda, livro barato, é um tiro no pé. Porque aí você vai estar muitas vezes competindo com o ambiente digital, e é óbvio que esse ambiente tem muito mais chance de prosperar com preço. Por quê? Porque o custo fixo dela, o custo operacional de você ter um espaço de comercialização, aí sim, de livros, tanto físicos quanto digitais, online, um e-marketplace, é muito menor. Quer dizer, é muito mais fácil você fazer a gestão, porque você não tem funcionários, você não tem um PDV. Então, imaginando que você tem uma livraria, como nós trabalhamos com evento presencial, o que você tem que pensar? Você tem que pensar o que eu posso fazer que o ambiente digital não consegue fazer e, principalmente, dentro da leitura do propósito, que é aquilo que o Simon Sinek trabalha de maneira muito interessante para a gente, qual que é o efeito transformador que eu vou ter na vida das pessoas? E vou usar como exemplo a livraria para a gente depois transpor isso para o campo dos eventos. Qual que é a livraria que hoje está sobrevivendo? Não é mais aquela que simplesmente vende material escolar, livro, porque essa, infelizmente, né, posso até parecer um tanto quanto exagerado, está fadada a deixar de existir. Sim. Ela vai ser tipo videolocadora, ela não tem mais como sobreviver num ambiente onde as pessoas de fato migraram para a solução digital. Né? Então hoje o que o indivíduo que tem lá uma livraria, tem um espaço de comercialização de material escolar, tem que pensar o que eu posso fazer aqui fisicamente que o ambiente digital não possibilita. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um clube de leitura, eu posso fazer um pocket show, eu posso fazer um dia onde alguém vem autografar materiais, a pessoa vem conversar com o público-alvo dela. E hoje um detalhezinho bacana no mercado de eventos também, para você que está nos acompanhando, fica uma outra dica importante, ele está cada vez mais, como as pessoas chamam, eu particularmente não gosto muito desse jargão, nichado, prefiro a expressão segmentado, né? Hoje você tem públicos cada vez mais específicos e que você pode ganhar o coração dessas pessoas desde que você faça um processo de imersão e de fato entenda os reais desejos desse público, as reais dores desse público. E novamente que vai entrar a antropologia, a sociologia, a psicologia, né? A própria neurociência. Nós pegamos um público como lá o público cosplay, por exemplo, quem gosta de cultura geek, o otaku hoje, mesmo dentro desse grupo você tem subsegmentações. Tem aquele indivíduo que só gosta do mangá, tem o cara que de fato curte lá o cosplay, tem o indivíduo lá que curte uma outra vinculação, curte muitas vezes, alimentos que são, né, muitas vezes, quer dizer, independente da gama com que você for trabalhar, o cara quer uma experiência. Uma experiência. É aí que está o grande mote, né, da gente pensar, sabe? E em eventos, isso eu acho muito interessante. A gente, quando pensa em eventos, por exemplo, na perspectiva de quem organiza um evento,
de que o evento é uma única coisa, mas na verdade dentro de um evento existem vários eventos, né? Exato. Por exemplo, você vai numa feira de negócios de carro ou de livro, ali você pode inserir inúmeros eventos dentro daquele evento. Por exemplo, lançamento de um modelo novo, uma conversa, né? Como você mesmo comentou, uma conversa com o autor, enfim, rodadas de negócio, outros stakeholders que de repente podem ajudar na importação, exportação, se a gente está falando, né, se a gente trazer aí para o contexto internacional. Então, realmente colocar, juntar essas pontas que são soltas quando a gente pega lá, abre o computador e fala, vou fazer negócio pela internet, calma aí. Tem um monte de coisa aí, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado que a gente faz esse processo de segmentação também, porque um outro ponto importante, inclusive vai estar na nossa disciplina, a gente tem uma tendência muitas vezes a segmentar os nossos públicos por critérios que até davam certo em um contexto, vamos imaginar assim, anos 80, no máximo anos 90. Vou dar um único exemplo. Lá no passado, quando eu também praticamente trabalhava com eventos, as pessoas falavam assim, esse evento é para o público jovem. Então, olha o erro estratégico. Você estabelecia uma segmentação dentro de um ponto de vista etário. Quando hoje, se você for observar, por que isso é incongruente? Primeiro, porque o próprio conceito de jovem hoje ele se desfez. O que é hoje ser jovem? Jovem é uma atitude, você não tem mais um ritual de passagem, né? Quando a gente transporta essa relação, essa transposição da fase, aspas, jovem para a fase adulta. Os próprios norte-americanos, eu me interesso bastante para a área de comportamento, consumidores criaram uma categoria muito bacana chamada Kid Out. O que é o Kid Out? É um indivíduo que ele vive numa zona cinzenta. Ele tem, aspas, atitudes do que seria uma pessoa mais jovem, e com atitudes de uma pessoa que seria mais adulta. Então, muitas vezes é um indivíduo lá que é casado, tem filhos, tem uma profissão, mas gosta de esportes radicais. Então, ele não se insere nem numa, nem em outra categoria. Então, para você que está nos acompanhando, uma outra sugestão em termos de dica, de leitura e tudo mais, tente entender um critério de segmentação chamado psicográfico, onde você vai entrar no estilo de vida da pessoa. Então, imaginando hoje um evento, uma feira, uma exposição, ao invés de você segmentar as pessoas como no passado, gênero, por exemplo, feira de noivas. Sim. Cara, não é essa mais a pegada. Não que você não possa fazer, mas você tem que encapsular isso e colocar isso dentro de um hub que você vai ter outras atrações que de uma maneira, ao invés de pensar na feira de noiva, então vamos colocar um espaço de bem-estar, por exemplo. Então, agora vamos trabalhar estilo de vida, vamos trabalhar a questão da experiência, vamos trabalhar a questão do propósito, como a gente estava colocando. Um outro ponto bacana a gente destacar a questão do legado, quer dizer, o que isso vai deixar de residual na mente das pessoas. Porque às vezes o que nós muitas vezes temos que fazer é já resgatar determinados aspectos que se fazem presentes no imaginário do nosso público-alvo e utilizar isso ao nosso favor, né? Até se porventura puder passar lá na nossa próxima tela, acho que é uma outra sugestão bacana para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Tem um livro que eu recomendaria, a gente vai também utilizar no nosso material didático, da professora Carol Dweck. Esse livro aqui é muito legal. É um livro chamado Mindset. Ela que cunhou essa expressão, que hoje virou um jargão aí no nosso dia a dia do campo corporativo. E o que ela fala para a gente? Nós, hoje, numa sociedade cada vez mais dinâmica, cada vez mais acelerada, nós não podemos mais, como no passado, ter aquilo que ela chama de mindset rígido. E achar que se você fizer sempre o mesmo procedimento, vai conduzir a mesma solução e vai gerar lá o mesmo percentual de felicidade com relação ao nosso público-alvo. Então ela fala que não, a gente tem que trabalhar hoje uma mentalidade flexível, uma mentalidade adaptativa. Então se você vai percebendo que, de certa maneira, as pessoas que frequentam os eventos, de alguma maneira têm expectativas diferenciadas com aquilo que elas vão encontrar, é aí que nós temos que oferecer algo a mais. Aquilo que a gente chama de over-delivery. Nós, na condição de gestor, a gente sempre tem que estar um passo à frente. Porque, novamente, se a pessoa for lá e simplesmente for vir mais do mesmo, ela até pode vir no nosso evento, mas o evento não vai gerar impacto. O cara vai lá, fica uma meia hora, conversa, faz um network, pega um cartão e vai embora. Qual que é o residual? O que eu vi? O que eu não vi? O que eu fiz? O que eu não fiz, né? E talvez uma outra dica bastante interessante, vamos passar para a nossa próxima tela lá. Essa para quem novamente é jovem há mais tempo vai ficar emocionado, que é um case muito bacana da Renault. Então o que a Renault fez? Olha que sugestão bacana para você que trabalha com eventos. A Renault foi lá e ela resgatou o que nós chamamos, dentro do ambiente do comportamento do consumidor, de memória afetiva. Então eles foram lá, eles descobriram que não só a minha geração, a geração X, né, que eu que já vou fazer meus 45 anos, a própria geração Y, até mesmo o pessoal da geração Z, tinha um ponto em comum. Que todas essas gerações, cada uma com diferentes níveis de intensidade, havia visto, talvez não todos, mas boa parte lá entendia um pouco do universo lá do Caverna do Dragão.
Né? Então, o que eles fizeram? Depois fica como dica, quem puder ver no YouTube. Cara, foi muito legal assim, a maneira com que eles conduziram isso. Então, eles pegaram esses elementos que já estavam presentes no imaginário do público-alvo deles e adotaram isso dentro da estratégia do lançamento do novo Quid. Então, talvez você que está nos acompanhando agora, que já trabalha com eventos, tem vontade de trabalhar com eventos, sabe que a tua saída não está nisso? Em você tentar entender alguma coisa que já está no imaginário do teu público-alvo, já está cristalizado lá, e cabe nós, simplesmente, ao invés de você desenvolver algo do zero, algo novo, pensar isso que já está lá e reconectar isso ao teu produto. No nosso caso, nós que estamos aí mais vinculados à apresentação, muitas vezes, de uma ideia, de uma proposta. Na verdade, a gente trabalha com essa geração de espaços, de interação, de futuros negócios e tudo mais, porque às vezes a gente fica muitas vezes, né, despendendo uma quantidade muitas vezes de tempo, de energia, tentando bolar algo novo, e às vezes a solução está na nossa frente. Né? Trabalhar essa questão da memória afetiva é muito importante, sabe? Isso passa pela questão, né, não só visual, que é a nossa tendência, mas passa pela questão olfativa, né? Passa para a questão, como a gente estava comentando, muitas vezes auditiva, né? Quer dizer, às vezes uma música que você coloca num evento, num stand, desperta a atenção da pessoa, porque era a música que a pessoa ouvia quando ela tinha lá 15, 16 anos de idade. E aquilo desperta nela uma memória afetiva, aquilo gera uma conexão emocional, que é muito importante, e ela vai ao encontro lá do teu stand, ou de você na condição de promotor, por conta da música. Né? Então a gente tem que, por isso que eu, novamente, eu sou suspeito para dizer, porque é uma área que agora eu tenho tentado estudar, que é uma área muito nova, que é a parte da neurociência, porque a gente acha, de maneira bastante ingênua, de que nós somos seres racionais. E se você for observar na prática, uma outra sugestão também do professor para você que está nos acompanhando, nós somos muito pouco racionais do ponto de vista do planejamento. Nós somos muito mais seres conectados à questão subjetiva, à questão emocional. Então, se você pinça esses elementos emocionais, ou com a própria neurociência trabalha, né? Eu, obviamente, não sou muito fã dessa expressão, mas a questão mesmo instintiva, lá do nosso cérebro límbico, lá do nosso cérebro reptiliano, a forma com que você tem, dentro de uma relação de custo-benefício, é muito mais interessante. Só que, novamente, para que isso aconteça e logre, né, uma determinada insatisfação por você que está nos ouvindo agora, né, nos acompanhando, você tem que voltar o teu olhar para o ser humano. Quer dizer, tentar entender um pouco da técnica. O evento tem uma quantidade X de fase, vamos fazer análise macroambiental, vamos ver fazer uma análise SWOT do nosso cliente. Isso é super importante. Quem sou eu para dizer que não é importante? Mas o que a gente muitas vezes tem que fazer é isso. Deixar um pouco de lado a prancheta, sabe, aquela questão mais técnica, e mergulhar, e fazer um estudo mesmo antropológico. Eu sou muito fã de fazer esses estudos etnográficos, quer dizer, você vai trabalhar com um determinado grupo de clientes, vá lá, vá conhecer os caras. Eu vou trabalhar com um evento que, porventura, vai vir um público de um outro país. Você tem conhecimento prévio de como é que as pessoas se comportam nesse país? Eu tenho. Você já viu? Então a gente mantém um estereótipo, né? A gente parte da premissa que determinados públicos têm determinados traços culturais, o que na prática não funciona bem assim. Quer dizer, então, é aquela questão, quer dizer, você sair muitas vezes da tua zona de conforto, Carol Dilke novamente, ter essa mentalidade flexível, né? Quer dizer, desenvolver determinadas formas inovadoras de sensibilização e primar pela sensibilização emocional do teu público-alvo, né? Não que eu tenha todas as respostas, mas se eu tivesse que dar algum tipo de encaminhamento para quem está nos acompanhando, acho que é esse que é assim que vão caminhar os eventos daqui para frente. Já estão caminhando, na verdade, né? Daqui para frente. Né? E o legal também, acho que também deixar uma dica para o pessoal, se você trabalha com eventos, né, ou você pretende trabalhar, independentemente do prisma, né, de qual posição você vai estar, eu acho que a gente sempre começa como o visitante. Exatamente, né? Concordo. A gente sempre vai lá explorar para ver tudo isso que você comentou para a gente aqui. Para sentir o cheiro, para ver o que as pessoas estão falando, o que elas estão... Então, acho que se você tem interesse, se é algo que você quer seguir na tua carreira, primeiro passo é começar como visitante, né? Veja quais eventos você gosta, coloca no Google, dá uma olhada no site, veja o que vai ter. E se você tiver a oportunidade de começar a frequentar eles, primeiramente como visitante, aí depois você vai ter insights, vai ter também essa questão prática da experiência para você levar a sua empresa para participar de um evento ou você organizar um, né? Exatamente. E é interessante também você que porventura ou já trabalha ou tem vontade de trabalhar, conhecer assim, essa é uma divisão eminentemente didática, né? Conhecer tanto o operacional, quanto o tático, quanto o estratégico. Eu vejo que hoje, modéstia à parte, uma vantagem que eu tenho quando vou desenvolver algum tipo de planejamento na área de eventos, né? Porque como a gente sempre brinca, né, Capavoz, a gente além de dar aula, a gente também trabalha, né? Tem essa lenda, pessoas só dá aula, não trabalha, então a gente quando vai colocar a mão na massa, uma das grandes vantagens que eu tenho, como eu comecei na condição de promotor, quer dizer, eu comecei literalmente ali no tático, no operacional, eu tenho uma visão muitas vezes de quem sempre ficou no estratégico não tem.
Então, algo que eu sempre digo para os meus alunos, faça, né, adote na tua organização, adote no teu evento, uma técnica que quem desenvolveu ela dentro do campo da gestão de serviços foi o Walt Disney. O Walt Disney, quando ele lançou os primeiros parques dele, ele tinha uma premissa, o Walt Disney hoje ele é um dos grandes nomes na área de excelência da prestação de serviços, que é o seguinte: então você quer ser meu gestor. Ótimo, você vai ser meu gestor, você vai ser lá, né, um líder de uma determinada área, você vai comandar uma equipe, mas pelo menos uma vez por mês você vai ficar lá no parque, você vai colocar uma fantasia do Mickey, vai colocar uma fantasia do Pluto e você vai ficar lá dando oi e tchau para as pessoas. Ah, mas eu não estou pronto para isso. Então, se você não está pronto para executar o operacional, você não está pronto para liderar, porque o Disney mesmo fazia isso. Ele ficava, pelo menos uma vez, 2 vezes por mês, imagine, ele que era o Big Boss do grupo Disney na época, ficava no parque. Porque isso faz com que ele entenda a operação e faz com que as pessoas que vão até o parque pensem o seguinte: se o indivíduo que é o Big Boss saiu da sala com ar-condicionado e está aqui com a gente, é porque ele realmente ama aquilo que ele está fazendo. Né? E esse processo transferencial de você ver, e tem outros casos, né? Aqui no Brasil nós tínhamos, né, no Grupo TAM, nós tínhamos o comandante Rolim. O comandante Rolim é um case de sucesso. O cara começou com 2 aviões e virou a TAM depois, né? E eu acho que boa parte deve, lógico, à genialidade do comandante Rolim, mas ele falou algo que é muito bacana, né? Eu que era fã dele lá nos anos 90, né? Eu que trabalhei durante um tempo nos cursos de turismo, falava assim: olha, se eu não sei o que está acontecendo lá na ponta aérea Rio-São Paulo, que ele fazia questão de ficar lá, que é o meu grande vaca leiteira, que é o que na época, de certa maneira, sustentou a TAM durante muito tempo, como é que eu vou entender o negócio como um todo? Né? Porque às vezes as empresas elas começam a crescer, o gestor de evento começa a crescer e ele chega num ponto, ele estagna e depois ele vê que os negócios dele começam a decair. E ele não sabe por quê. Porque você se desconectou da base. Quer dizer, você não sabe mais como é que funciona, não sabe quem está no teu estande, não sabe nem como o cara está dando um bom dia, uma boa tarde, então não adianta, sabe? Então, independente do setor que você queira trabalhar na área de eventos, eu acho essencial isso. E o Caparrós colocou, eu concordo em gênero, número e grau, quer dizer, primeiro vá na condição de visitante, faça lá um cliente oculto, vá lá na condição de indivíduo que vai lá entrar em contato com as empresas, até para fazer um benchmark, quem sabe, e uma vez você estando bem solidificado nesse tipo de leitura, daí sim trabalhar lá os 3 níveis, o tático, o operacional e daí sim o estratégico. E assim, você falando aqui também me veio um outro insight. Quando a gente vai, né, para a sala, ar-condicionado, a gente estagnou lá em cima, às vezes a gente cai numa armadilha de pensar que a base, a essência não muda. E ela muda o tempo inteiro, com né? certeza. Então, por isso também é importante, né, por tudo isso que você falou, e também para a gente acompanhar. Eu acho que essa é uma forma da gente acompanhar as evoluções, os desdobramentos, como que a coisa está indo, porque se a gente pega, por exemplo, eu trabalhei já faz um tempinho com eventos, muita coisa mudou. Exatamente. Se eu quero voltar para nesse cenário, nessa cena, eu tenho que começar de volta a ver o que está acontecendo agora. Muda, né? Então, a pessoa que ela pega um cargo alto e não desce, não dá certo. É muito arriscado, né? Porque a pessoa acaba se desconectando, ela fica na zona de conforto dela. E aquilo que eu sempre falo, a gente tem uma certeza em qualquer área, notadamente da nossa, que é a prestação de serviços, é que o mercado vai mudar. O quanto que ele vai mudar, como ele vai mudar, por que ele vai mudar, se ele vai mudar aspas para melhor ou para pior, isso infelizmente escapa do nosso escopo. Não dá para nós controlarmos, porque como eu sempre digo, é uma variável macroambiental. Então, se não tem como você, né, mudar aquilo que de uma maneira está acontecendo no mercado, aquilo que eu digo, talvez você não seja obrigado naquele primeiro momento para se adaptar, mas em querendo ou não querendo se adaptar, você tem que ter um diferencial competitivo muito forte, porque o que vai acontecer? O teu concorrente deve já estar se adaptando, ou em alguns casos vai se adaptar mais rápido que você, e quando finalmente, né, você lá no momento seguinte, usar um termo bem anos 90, cair a ficha, talvez seja tarde demais. Então, é isso que eu falo, quer dizer, independente do que você for fazer dentro do campo de eventos, obrigatoriamente, você vai ter que ter uma conexão, não que você tem que fazer o tático, por favor, né? Você ir lá para o operacional e ficar lá no stand, porque às vezes você tem uma postura de gestor, você vai fazer um network, você vai prospectar um cliente, mas você tem que, pelo menos, saber aquilo que está acontecendo, até para você saber como cobrar. Não pode se desconectar. Não pode se desconectar, exatamente, porque você tem que entender até o sofrimento de quem está lá no stand, que às vezes está lá 5, 6, 7 horas de pé, para ver que às vezes o cara não vai conseguir prestar um serviço de excelência porque você, gestor, tinha que ter feito um rodízio no estande. Então, coloca alguém um tempo lá, coloca um cara descansando, coloca alguém lá fazendo alguma coisa. Quer dizer, aí só você entende se você, de fato, vive o ambiente mais operacional. Porque se você fica no estratégico, você nem sabe o que está acontecendo lá, o que é muito perigoso.
Mas olha, nosso tempo passou, só que a boa notícia, pessoal, é que a gente vai ter uma disciplina só sobre isso e com o professor Sérgio. Você viu que a gente já tem muito a agregar aqui. Em poucos minutos a gente já viu bastante coisa e vai ficar a sementinha aí para vocês. Professor Sérgio, mais uma vez, obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado pela parceria que você tem conosco, tanto aqui da TV Profissão, pelo programa Por Dentro da Pós, com os cursos de pós-graduação da Uninter. Obrigado mesmo. Obrigado, espero querido. te ver aí numa oportunidade, a hora que você puder voltar, vai ser um prazer pra gente. Prazer todo meu. Obrigado de coração e pela gentileza. E obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Espero que fiquem bem e acessem uninter.com/pós-graduação.